depois de falar dos 4 elementos, vamos ver um pouco agora sobre a biodança desses 4 elementos. Né? Quais são as percepções e ver a importância desse equilíbrio nesse contexto dos 4 elementos como primordiais na nossa vida, né? O equilíbrio desses 4 elementos. A vivência dos 4 elementos visa estimular esses elementos que se completam e despertam formas mais saudáveis de viver, através de desafios e danças que desbloqueiam, regulam a expressão desses elementos. Então, eu tenho falado o tempo todo aqui desse equilíbrio. Cada elemento tem a sua maneira de compreender e de assimilar a vida. Cada um tem a sua forma de expressão, né? Cada um tem a sua forma de se apresentar, tem a sua maneira, como a gente viu até agora. E a saúde psicológica e psicossomática se produz pelo equilíbrio desses 4 elementos. O desenvolvimento desproporcionado de um ou de 2 elementos desenha os transtornos do caráter e de comportamento. Então, se formos focar nisso, aí é que a gente vai ver como a biodança, com essa extensão, pode contribuir nesse equilíbrio, né? E a gente vai observando que durante toda a apresentação a gente está falando desse equilíbrio, trazer para o equilíbrio, né? De não deixar, mesmo tendo um predominante, um elemento predominante, mas não deixar que ele tome conta em descaso dos outros. E aí vamos fazer algumas associações, começando pelas essas fortes associações dos elementos, como nesse caso aí, né, da terra com fogo e do fogo com ar. Então, essa associação forte da terra com fogo, por exemplo, gera aquele caráter explosivo, vulcânico, que pode, em certos casos, induzir a comportamentos psicossomáticos e destrutivos. Então, foi o que eu falei, a terra, as pessoas do elemento terra guardam rancor, elas não expressam suas emoções, elas guardam, guardam, guardam. Aí encontra uma faísquinha, um fato, pronto, aí vem aquele caráter explosivo, vulcânico, que é quando ele pega um pouco da energia do fogo com aquela terra que está sob pressão e aí explode. E pode induzir esses comportamentos psicossomáticos e destrutivos. E o quanto essas pessoas acabam se tornando bastante dissociativas, prejudiciais não só para a sociedade, né, quando adquire essa associação forte dos 2 elementos, mas também para ela mesma. A forte associação do fogo com o ar, né, que vai provocar incêndio, né, vai espalhar esse incêndio, pode induzir a exacerbação nacional, aquela paixão exagerada, aquela exacerbação das emoções, e ao descontrole dos instintos, induzindo diversos graus de dissociação da identidade e comportamentos esquizofrênicos e a desorientação existencial. Então, essas pessoas, elas podem se tornar tão desestruturadas emocionalmente, incendiárias mesmo, entre parênteses, e se tornarem perigosas, doentias, não só para elas, também para a sociedade. Porque o que acontece é que essas pessoas, elas estão perdidas delas mesmas, né? Precisa de ajuda, com certeza, né? Se chega a uma esquizofrenia. E elas precisam de ajuda, porque elas estão perdidas, elas são incontroláveis. Elas afetam as pessoas e tudo que está no entorno, elas consomem, elas incendeiam tudo o que está ao redor. São pessoas bem perigosas, né? Para a sociedade e para elas mesmas. Mas quando as associações fortes, né? Quando há um predomínio forte entre a água e o ar, tem aquela imagem da tempestade, que eu tinha até apresentado na lâmina anterior, induzindo estado de angústia, de medo de catástrofe existencial,
a síndrome do pânico, a instabilidade do ânimo. Então, aqui a gente pode imaginar até aquelas pessoas que têm o transtorno da bipolaridade, horas estão em alta, horas estão em baixa, essa instabilidade do ânimo, às vezes estão energéticas, ou às vezes estão em depressão. Então, são essa associação forte entre água e ar também não é saudável. E a associação do elemento água com terra, formando o pântano, em forma predominante, induzem tendências obsessivas, como a síndrome Anancacho, que é aquele transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Tem, não só a mania de limpeza, mas tudo, fazer coisas muito repetitivas, tudo. Então, são pessoas que têm muita água e muita terra. Então, em vez de ser flexível, maleável, elas já tomam essa proporção de um pântano, de algo mais pesado, né, desse trabalho todo, com essa obsessão toda. E o apoio terapêutico consiste, dentro dessa abordagem, em estimular a incorporação dos elementos que estão em carência, até alcançar o equilíbrio dentro do tetragrama dos 4 elementos. Então, não só a predominância de um, como a predominância de dois, e principalmente do que a gente acabou de falar aqui, a importância desse equilíbrio. Se eu tenho muito esse casamento né, dessas duplas, ou isoladamente, o quanto eu preciso dançar, me desafiar para incorporar aquele elemento que está em total carência, em detrimento dessas associações fortes. E aí vamos ver quais são as combinações que são predominantes, mas estão relacionadas com a saúde. Né? E a saúde se caracteriza pelo equilíbrio do tetragrama. E pode predominar, sim, um elemento, mas os restantes devem ter também uma boa representação, uma representação importante. A gente pode ter um que predomine, pode ter uma personalidade mais da terra, do ar, da água, do fogo, ou até os juntos, mas que os outros elementos também têm uma representação importante, tem uma representação. Então, eu trouxe esse diagrama para que a gente possa perceber quando é que essas combinações são saudáveis, nos levam à saúde, quando eu tenho em equilíbrio o fogo e o ar, mas também um pouco das outras. Então, por exemplo, se eu tenho fogo e terra em equilíbrio, eu vou ter essas características de fidelidade, de vocação ardente, de constância, de estabilidade, de genitalidade. Então, você vê que é o equilíbrio das características de um e de outro, né? O fogo, o fogo da paixão, com a terra, com essa estabilidade. Então, isso eu vou trazendo para o equilíbrio. No quadrante terra e água, se eu tenho isso em equilíbrio, eu vou ter fecundidade, criatividade, sensualidade, maternidade. Então, eu vou poder exercitar todas essas coisas de forma saudável. No quadrante da água com o ar, Roland traz a fluidez, a flexibilidade, a graça, essa fecundidade profunda, essa feminilidade profunda, né, que a água traz, mas com a graça do ar, eu vou ter essa flexibilidade, essa fluidez nas minhas ações, nos meus padrões de comportamento, na minha vida, nas minhas relações. E no quadrante ar com fogo, eu vou trazer esse temperamento apaixonado, essa capacidade de luta do fogo, mas do amor, do ar, essa masculinidade profunda, essa energia yang, né? Porque o fogo e a terra têm essa energia yang, enquanto que a terra e a água têm energia yin. Então, traz mais para essa coisa da maternidade, da fecundidade, do repouso. São reflexões, né? E as características saudáveis de uma pessoa, essas características se produzem quando dois elementos do tetragrama predominam, mas estão temperados também pelos restantes. É como eu falei, tem um pouco mais desses, mas está resguardado, né? Está sendo equilibrado pela existência, né? Pela representação também dos outros elementos.
mais uma vez reforçando a importância do equilíbrio. E aí, eu também trouxe dentro dessa mesma visão, os potenciais e as matizes desse casamento entre os elementos, né? Essa expressão primal e as habilidades inatas. Então, quando a associação entre dois dos elementos encontra-se em equilíbrio, também não é só os quatro. É predominante, mas também há um equilíbrio entre os dois. Nós percebemos a integração na expressão primal e nas habilidades que são inatas. Por exemplo, o fogo e a terra. Né? Então, tem a paixão do fogo, mas tem a gravidade da terra. Tem a integração do esquema corporal e da postura. Então, é uma integração estável, né? Tem a estabilidade da terra e tem essa atividade, essa vitalidade do fogo. Eu vou ter uma boa integração corporal e postural. Casamento do fogo com o ar, né? Tem a expressão, a integração da ação, a criatividade, né? Sem deixar que isso é assim, se não tem muitos outros elementos também equilíbrio, a gente já viu que o fogo com ar pode provocar um incêndio, mas quando eles estão em equilíbrio com os demais também, mesmo tendo assim, estando mais presentes, mas eu vou ter expressão, né? O fogo com ar, vou ter uma integração da ação e da criatividade. A água com o ar, vem a sensibilização, a não gravidade. Então, eu trago um pouco da sensibilização, da sensibilidade da água com a não gravidade do ar, e eu vou ter essa integração biocósmica, sempre reforçando que os outros também estando colaborando, né, contribuindo nesse equilíbrio. E a água com a terra, a nutrição, o crescimento, essa integração energética, a homeostase, a autorregulação, né? Aquele casamento perfeito onde, né, a argila que eu posso construir, que eu posso receber, nutrir, eu posso deixar os sonhos brotarem, se desenvolverem, quando tudo está em equilíbrio. Nem a terra muito seca, nem muito úmida também para não tornar-se um pântano. E voltando para a biodança e os quatro elementos, eu trouxe essas imagens é, das danças que são praticadas durante a maratona de aprofundamento. Essa foi agora em novembro, essas imagens, até com as pessoas da escola, né? Com os alunos da escola, da turma 11 e 12. Então, a dança do fogo, do ar, da terra e da água, a importância de que cada um dos integrantes, cada um dos alunos dançaram aquilo que estava precisando, depois de preencher a ficha, de fazer o tetragrama, e de também de observar, da observação da própria dança de cada um, que muitas vezes até pode dançar dois elementos juntos, mas a importância de fazer esse trabalho trazendo que aqui a gente está no cognitivo, aqui a gente está na compreensão, na reflexão, mas para que haja a transmutação alquímica, para que haja a transformação, é, é primordial, a vivência, é a vivência, é você dançar cada um dos elementos que estão em carência. Então, Rolando Touro desenvolveu os aspectos vivenciais, expressivos e poéticos dos quatro elementos a partir dessas danças de cerimônias, essas cerimônias de incorporação do elemento que falta como componente existencial. Hein? Então, essas quatro danças, então, desse modo, o estudo dos quatro elementos e suas aplicações em psicoterapia adquirem uma dimensão sinestésico-vivencial. O nosso corpo, está tudo no nosso corpo, então o nosso corpo fala. E a partir das danças, a partir das cerimônias de incorporação, a partir dos desafios, a gente vai adquirindo, né? A gente vai trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado, evocando aqueles elementos que estão em carência.
beber mais um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí eu achei interessante trazer um pouco da relação com os animais, porque Orlando tem né, os quatro elementos, a dança dos quatro elementos, mas também tem a dança dos quatro animais, e que cada um deles está relacionado com um dos elementos. Eu achei interessante trazer isso aqui também para a nossa reflexão. A serpente, por exemplo, ela tem uma relação com o elemento terra. Ela representa força, energia, inteligência peculiar. É uma forma de ser no mundo. O seu caminhar rastejante pressupõe grande intimidade com o elemento terra, né? A sua pulsação, as suas entranhas. A sua energia parte dessa zona pélvica até os olhos hipnóticos. Então, a dança da serpente, ela nos conecta, né, com essa força sedutora, com essa capacidade de concentração, de foco e das ações assertivas. Então, quando a gente faz a dança da serpente, a gente está, na verdade, ali trabalhando várias coisas, várias questões. Então, a dança da serpente a gente traz na maratona de sexualidade e essa dança serpenteada, né? Essa dança sinuosa, sensual, mas ao mesmo tempo a questão do foco, do, dos objetivos. E é interessante a gente sempre trazer para o nosso aspecto, para o aspecto existencial. Então, quando eu tenho um sonho, um desejo, eu preciso focar naquilo que eu quero, hipnotizar, seduzir. Então, a partir dessa dança, a gente aprende a seduzir os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente aprende a seduzir o que a gente quer, para que a gente possa realizar. E é muito forte essa dança. Miticamente, a serpente ela está associada à sabedoria ancestral e à sexualidade. É um animal de poder e cura. Não é à toa, inclusive, que ela faz parte do símbolo da medicina, né? O caduceu, né? Se não me engano, caduceu, que é um bastão e a serpente em forma de espiral em volta desse caduceu. Então, ela é um animal de poder e cura. Pode ser considerado também um arquétipo da natureza sensual, com seus movimentos sinuosos, ambulantes, harmoniosos e sensuais. Porque, além de fascinante, ele é aderente e também voraz. E essa voracidade não deixa de ser até um pouco se a gente for fazer um paralelo, essa agressividade do elemento fogo. É voraz, é dar o bote naquilo que você quer, que você sonha, em busca dos seus sonhos. A serpente traz essa fascinação, essa sedução, essa sexualidade, com seus movimentos sinuosos, aderentes e ondulatórios, desde a terra até esses movimentos pélvicos, até o olhar. Então, a serpente traz medo, né, para muita gente. Claro, a gente sabe que ela é perigosa, as cobras são venenosas, a maioria. Mas se a gente se inspira, né, nessa energia né, sabendo do quanto ela representa, né, não só na sexualidade, mas como um animal de poder e de cura, e trazer toda essa sinuosidade, essa sensualidade para os nossos movimentos. Relacionada à água, nós temos o hipopótamo, que também tem a dança do hipopótamo. A dança, o hipopótamo, ele representa adaptabilidade, serenidade, equilíbrio. E com seus movimentos lentos, viscerais, serenos, repousados, nos convida à fluidez, que é típica, né, que é uma das características da água. Nos convida à mansidão, à entrega, ao prazer. Então, na dança do hipopótamo, a gente está ali exercitando exatamente essa entrega e esse prazer, essa coisa gostosa, com esses movimentos viscerais, lentos, né? É uma dança assim,
que traz esse bem-estar físico, que traz essa energia né, de repouso, de tranquilidade, mesmo sabendo que o hipopótamo tem o seu lado lá agressivo de luta, mas a imagem do hipopótamo na água, ali, ó, fazendo aquele, né, depois do alimento, né, esse bem-estar que é produzido pelo alimento, pelo prazer, e quando ele está submergido no pântano, ele expressa todos esses movimentos preguiçosos, de plenitude, de paz. Então, quanto em vários momentos da nossa vida a gente precisa dar aquela paradinha básica para esse repouso. A própria aula, né, de biodança, se a gente for pensar, a própria curva de sessão que a gente fala tanto na biodança. Então, a gente está na atividade, na ação, no sistema simpático, a gente precisa autorregular, a gente precisa descer e estimular o sistema parasimpático do repouso, né, se permitir trazer isso para o equilíbrio. E a sua notável corpulência se associa ao bem-estar visceral e ao prazer sinestésico, com esses movimentos lentos, plenitude, visceralidade, sensualidade. Tudo isso está ligado a esse animal. Essa capacidade de desfrutar, inclusive, as nossas conquistas. Dar esse tempo para desfrutar. O outro animal é o tigre, que simboliza, né, que tem relação com o elemento fogo. O tigre representa o poder, a coragem, a confiança, o foco também, como a serpente, a determinação, a inteligência, a garra, a motivação, também a sensualidade dos movimentos e a agressividade nas ações. A agressividade, como no bote da serpente que eu acabei de falar. Então, a dança do tigre, ele nos convida a reconhecer o nosso poder de ação, de enfrentamento. A dança do tigre nos possibilita exercitar essa, assim, se algo está nos prejudicando, de ir para a luta mesmo, é exercitar esse poder que nós temos, que muitas vezes a gente acredita que não tem. Então, a dança do tigre conecta com esse reforço da nossa identidade, com essa nossa capacidade de enfrentar, de agir, de realizar. O sinergismo e a agilidade geral facilitam o avanço pleno de segurança e também o salto e o ataque. Então, é um bom exercício e é bastante utilizado, né, nas maratonas, no xamanismo, nos desafios. Então, bastante usado a dança do tigre. Em momentos de tranquilidade e jogo, os movimentos do tigre são de grande harmonia e sensualidade. A energia do tigre é radiante. Então, a energia do tigre tem esse poder, né? Olhar para um tigre, essa imagem mesmo, a gente vê a potência que ele traz. Mas, né, apesar dessa coisa da agressividade, mas ele tem uma beleza sutil, né? Uma energia, vamos dizer assim, harmoniosa, sensual, radiante. Então, a energia do tigre, ela nos impulsiona a buscar novos caminhos, ela nos impulsiona a despertar a consciência até do nosso próprio poder pessoal. Muitas vezes a gente não acredita no nosso poder. E aí, quando a gente dança o tigre, a gente descobre algo que a gente nem imaginava. Principalmente nas primeiras vezes que a gente dança o tigre e a gente consegue se integrar e se entregar ao movimento. É muito forte essa dança. E, finalmente, a garça, que é a relação que tem com o ar, né? Com essa leveza. É o símbolo da biodança, né? Rolando escolheu a garça
para ser o símbolo da biodança. A garça representa leveza, elevação, movimentos extensos, sensíveis e graciosos, emanando essa energia dessa região cardiopulmonar, né? Esse movimento de abrir e fechar as asas para se impulsionar para o voo. É a partir do peito que se produz esse movimento pulsante, né, das asas, esse impulso de elevação. E, então, essa energia da garça é pulsante. Tem né, como falou ali, a leveza e a elevação. E, de novo, eu me lembro dos segmentares, né? O segmentar de abrir o peito, o segmentar de braços e peito. Então, trabalhar toda essa região, toda essa zona cardiopulmonar, abrindo o nosso centro afetivo. E essa dança da garça nos possibilita, né, de voar, de ir em busca também dos nossos sonhos, abrindo as nossas asas, voar. As asas que se fecham e logo se abrem, e se estendem com graça e harmonia. Eu fiz até um gráfico, que é o próximo lâmina, que a gente vai ver que a garça, o A, eles estão, se a gente for fazer em paralelo com o modelo teórico, está lá na integração, né, em busca dessa integração. Mas vamos lá, eu fiz um resumão, um diagrama dos 4 elementos, juntando com o diagrama dos 4 animais e fazendo um grande resumo de tudo que foi falado até agora. A Terra, energia Yin, simboliza estabilidade, gravidade, vontade, realismo, repouso, persistência, intimidade, proteção, maternidade. A água também é energia Yin, simbolizando contato com a origem, adaptação inteligente, fluidez, dissolução, purificação, morte e renascimento. O fogo, como energia Yang, é irradiante, tem essa energia vital, simboliza o erotismo, a intensidade, a paixão, a iluminação, a transformação, a ação, a agressividade, né, nas ações. O ar, também sendo energia yang, mas simbolizando ascensão, sublimação, leveza, liberdade, o voo tão sonhado pelos homens. E quantas coisas foram inventadas, né? Os aviões, os balões, para realizar esse sonho de alçar esse voo. Expansão, não gravidade, transitoriedade, imaginação, intuição. Isso aqui é um resumo. E aí vem a serpente, relacionado com a energia, né, com a terra, que é fascinação, simboliza fascinação, sedução, sexualidade, movimentos sinuosos, aderentes e ondulatórios, desde a terra até os movimentos pélvicos até o olhar. O hipopótamo, com seus movimentos lentos, trazendo plenitude, visceralidade, sensualidade, estando vinculados a elemento água. O tigre, né, relacionado com o elemento fogo, traz ação, realização, harmonia motora, sinergismo, elasticidade, tem relação com os ombros, com os braços e as mãos, a nossa força, a nossa energia, o nosso potencial de luta, identidade. E a garça, com movimentos cardiopulmonares, tem a ver com centro afetivo, né, tem relação com peito e braço, a gente, né, falou na lâmina anterior. Então, esse diagrama é um grande resumo para que a gente possa incorporar isso cognitivamente e depois poder, quem não fez ainda essa maratona, fazer, buscar algum facilitador que esteja fazendo essa maratona, esteja aplicando essa maratona, e para quem já fez, possa experimentar outras e outras vezes. Não, quantas vezes você dança, porque cada momento da nossa vida, a gente pode estar precisando de um elemento mais do que o outro. Tudo é pulsante, tudo são possibilidades. A nossa vida muda, a gente muda.
Então, a gente pode ir adquirindo, como lá atrás, no início do meu processo com a biodança, naquele momento que eu precisava me fortalecer, que eu queria engravidar, mas tinha todo um medo, então, o medo da maternidade, o medo do enfrentamento, então eu tive que trabalhar a terra, tive que dançar a terra, para me fortalecer, não só fortalecer minha identidade, mas para me fortalecer, nutrir essa terra, para poder para que eu pudesse fertilizar aquela sementinha. E aí, mas eu precisei também dançar água para me entregar ao movimento, para me dissolver das tensões, dissolver dos medos e me entregar para que essa terra e essa água juntos formassem aquele ambiente nutritivo, que eu pudesse gerar aquela sementinha. E hoje o nosso filho tem 29 anos e já tem um filhinho de 9 anos. Então, veja como a vida é bela, o quanto a gente compreender, né, a gente mesmo, fazer esse mergulho no nosso autoconhecimento. Então, naquele momento foi importantíssimo. E lógico, eu continuei dançando, e aí a gente vai teve a maternidade, a gestação, e eu fui dançar grávida, depois fiz minha monografia com esse tema da gestação e a biodança. Então, e o quanto a biodança continua, porque nós somos seres em eterna evolução, nós somos seres em eterno, somos seres aprendizes, a gente sempre tem o que aprender. E quanto mais a gente entra em contato com com essas reflexões, com esse aprendizado, mais a gente vai se abrindo para chegar a essa integração. Como eu falei, se a gente fizer a ponte com o modelo teórico, o elemento terra está ali, ó, na parte de baixo, é o potencial genético. A água é aquela experiência oceânica, a fusão, a regressão. O fogo, o tigre, é a consciência do movimento, é a percepção seletiva, é a consciência de si mesmo. E também que tem a ver com a nossa identidade, é o eixo horizontal do modelo teórico. E lá em cima, onde está o elemento A, onde está a garça, está a integração. Então, não à toa que Rolando Todo escolheu a garça para ser o símbolo da biodança. É o nosso grande objetivo, integrar, e a partir desse eixo vertical, todas as linhas de vivência, vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência, estão sempre em movimento ascendente, em espiral, sempre interligadas, sempre se trabalhando mutuamente. Então, vamos já finalizando. Eu também achei interessante trazer as funções da consciência com os quatro elementos, fazer essas pontes. Então, por exemplo, a sensação é um sentimento ao perceber, é o que nós sentimos ao perceber um objeto, como textura, temperatura, e isso corresponde ao elemento terra. O pensamento é perguntar o que realmente o objeto, né? O que realmente é esse objeto percebido? Isso corresponde ao elemento A. Então, está ligado ao nosso A, o A está ligado ao nosso pensamento, do jeito que a sensação ao elemento terra. O sentimento é experimentar o que o objeto percebido desperta em forma de desejo ou de aversão, mas o que ele permite aceitar ou não. Isso corresponde ao elemento água, essa ponderação, esse sentimento, o que é que aquilo me traz de sentimento. E a intuição é a capacidade de deduzir de onde vem o objeto percebido e como ele evoluirá. Então, com frequência, o objeto não é percebido conscientemente. E isso corresponde ao elemento fogo. Então, eu achei interessante trazer essa ponte, que são todas elas assim, reflexões dos elementos, né, com a nossa vida, com as nossas características pessoais.
com as nossas formas de agir, de pensar, né? Quando o Rolando traz a ideia da integração do pensar do agir, né? Do pensar do sentido do agir, traz exercícios da integração ideoafetivo-motora. Então, para que a gente possa alcançar essa integração, a gente precisa trazer tudo para o equilíbrio. E a gente faz isso dançando semanalmente, nas maratonas de aprofundamento, e trazendo, radicalizando essas vivências na nossa vida aqui fora. E a gente vai estar sempre aprendendo, sempre. E finalizando, resumindo mesmo, que reforçando que na biodança o estudo dos 4 elementos é uma proposta de integração ontocosmológica, trabalhando nós como seres humanos dentro desse universo, onde a transmutação alquímica somente se produz por meio das vivências, centradas nos elementos induzidos pelas danças e pelas cerimônias específicas. O fechamento é uma consideração final, reforçando tudo que foi falado durante todo o minicurso. E essa nova alquimia inaugura-se, na verdade, com os aportes de Jung e de Bachelard, que resgataram as imagens arquetípicas do processo alquímico, profundamente ancorados na memória do homem moderno. Nós somos tudo que nós herdamos de nossos ancestrais. Então, nós temos uma ligação direta não com a história, não só dos nossos ancestrais, mas da história da humanidade, desse inconsciente coletivo. E certamente por isso Rolando traz tanto as imagens arquetípicas, tantos exercícios, né, como a dança dos 4 elementos, a dança dos 4 animais. Então, todo a dança, a roda dos deuses e das deusas, o xamanismo. Então, quanto ele traz dessas memórias, né, para as memórias do homem moderno, quanto a gente está ancorado nesse resgate dos arquétipos. E a alquimia é uma operação simbólica da transmutação humana. E o objetivo é sempre essa virtude espiritual, é nossa evolução como seres humanos, como espírito, como alma. Então, quando a gente se busca um trabalho terapêutico, quando a gente busca a biodança, quando a gente busca esse autoconhecimento, faz esse mergulho interno nas nossas emoções profundas, nas nossas águas, quando a gente busca essa integração com o elemento terra, para estar centrada no que a gente quer, para realizar os nossos sonhos do elemento ar, nossas fantasias e nossos desejos, né? Quando a gente se torna mais maleável, mais flexível, menos rígido e menos árido, que a gente consegue fazer esse casamento dos 4 elementos, a gente vai estar se integrando como seres humanos, a gente está cada vez mais se vinculando com a gente e nos abrindo para esses vínculos com os outros, esses vínculos com o universo. Eu não podia deixar de finalizar trazendo uma frase de Rolando Touro. A poética do encontro humano é uma ação, um real processo de transmutação interior. Então, sozinhos, a gente não consegue mudar. A biodança é uma grande. Esse grupo, esse ninho amoroso que a gente constitui na biodança, nos ajuda, porque a nossa identidade se revela diante do outro. Esse vínculo com o outro nos faz refletir sobre nós mesmos, né? Através das projeções, a gente vai se reconhecendo no outro e a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo. Eu achei linda essa imagem porque a sensação é essa, é de ir além, é de utilizar tudo que a gente vai adquirindo a nível de conhecimento, de autoconhecimento, para dar esse salto quântico e ir além. Então, a gente está aqui finalizando. Foi mais rápido do que eu pensei, porque agora a gente pode abrir para uma conversa, mas só agradecer. Agradecer, né, pela presença de vocês. Deixa eu...